Graça e a paz, irmãos. Que maravilha poder estar na presença de Deus mais um dia, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Quero cumprimentar os nossos amigos que estão nos assistindo, que Deus te abençoe e que você seja tocado nesta noite pela palavra de Deus. Vamos abrindo então a nossa Bíblia, lá em Ruth, no capítulo 1. Vamos falar um pouco da história de Noemi, a sogra de Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos ler somente um versículo. Ruth é bem no comecinho aí da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Tem que cantar musiquinha pra gente. Eu vou ensinar a musiquinha na cela para as meninas. Aí a gente consegue achar. Ruth capítulo 1, versículo 20. Vai falar assim: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aleluias. Nós vamos falar um pouquinho da história de Ruth, né? E eu pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor, Ele tem muito ministrado o meu coração a respeito de passado, de amarguras, de coisas que a gente tem vivido e que a gente vai deixando, né? A gente vai colocando numa caixinha, fecha lá, tranca e esquece, né? E na vida de Ruth, na vida de Noemi, afinal nós vamos falar sobre Noemi, aconteceu isso, né? Aqui na Bíblia vai contar, né, a história dela. A história deles acontece num tempo de fome, né? O povo de Israel passou por um tempo de fome, de escassez. E Noemi, ela era casada com Elimeleque, né? Ela era casada com Elimeleque, eles moravam em Belém. Então, como estava todo o povo de Israel passando por essa escassez, por essa fome, eles resolveram sair da cidade que eles estavam e foram para a terra de Moabe, né? Foram com seus dois filhos, com os dois filhos que eles tinham. Chegando lá, constituíram família, os filhos deles se casaram, tiveram esposas, né? Ruth, uma delas, e Orfa era outra. Então, eles se casam, tá? E aqui vai falar assim: Elimeleque, por causa de tantas essas coisas que têm acontecido, Elimeleque morre, né? De repente, Elimeleque morre, o esposo de Noemi, e o que acontece? Noemi fica amargurada, né? Fica sem rumo, sem chão. O esposo dela morreu, né? O provedor da vida dela morreu. E alguns anos depois, a Bíblia vai falar, né? Pouco menos de 10 anos, morre os seus dois filhos. Então, a gente já pode imaginar aqui que não foi fácil para Noemi, né? Noemi perdeu a sua família, ela perdeu tudo que tinha. Ela perdeu o seu esposo e perdeu os seus filhos, né? Então, Noemi ficou desamparada, né? Ela ficou desamparada, mas ela ainda tinha alguma coisa. Ela tinha a Ruth, a sua nora, né? Então, aqui vai falar assim, no versículo 13, né? Com tudo isso, né, os esposos das suas noras morrem, e o que Noemi fala? Noemi resolve voltar para a cidade dela, né? Noemi resolve voltar para Belém e se despede das suas noras. E o que ela fala? Volta vocês, vão para a casa da mãe de vocês, e eu vou voltar para a minha cidade, da onde eu vim. Vou voltar para Belém. Só que Ruth não consegue ir embora, porque Ruth se apegou a ela.
Ruth se apegou à sua nora. Gente, isso é uma coisa rara, né? Ruth se apegou à sua sogra e não queria deixar ela ir embora. E quando a gente lê aqui, né? Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, né? Então o povo vem falar, nossa, quem está vindo ali é Noemi, está chegando. Quanto tempo, Noemi? Nem me chama de Noemi, ela já vem que eu estou amargurada, deu tudo errado para mim. Eu fui para um lado achando que ia dar tudo certo, mas deu tudo errado e eu estou voltando de novo. Então não me chama de Noemi, me chame Mara, porque estou amargurada, né? Mara significa mulher amargurada. Então, Noemi pensava que já estava tudo perdido para ela, mas não estava. Porque quando nós estamos amargurados, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus na nossa vida, a mão de Deus na nossa vida, né? E quando uma pessoa permite que a amargura toma conta do seu coração, o que acontece? Ela começa a viver no passado, né? Ela não consegue dar um passo para frente e seguir. Ah, morreu, tá, deu. Só que ela ficou ali, naquela amargura, naquele desespero. Ela não conseguiu seguir em frente, né? Ela não conseguiu. E quando nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, assim que acontece com a gente também, a gente fica cego. A gente não enxerga o agir de Deus na nossa vida, a mão de Deus sobre nós, né? E Noemi, a sogra de Ruth, sofreu muitas perdas na sua vida. Mas apesar de tudo isso, ela tinha motivos para louvar e adorar o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui, no versículo 14 e no 16, vai falar assim. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, isso é uma coisa linda, né? Da gente se ler. Uma nora. Alguém já viu que uma nora que deixa a mãe e vai embora com a sogra? É difícil, né? Tem um pastor que fala, se for casar, primeiramente, mora bem longe. Não mora muito longe, porque se morar muito longe, a sogra vai atrás, né? Vai ficar muito tempo. E se morar muito perto, ela vai todo dia na sua casa, né? Gente, é difícil, é raro a gente ouvir uma história assim de uma nora que preferiu deixar a mãe e ir embora com a sua sogra, né? Ela não tinha mais tanto compromisso assim com Noemi. O esposo dela já tinha morrido, né? Mas não, Ruth se apegou a Noemi, né? Então, o Senhor lhe providenciou uma nora leal e amorosa para Noemi. Então, não estava tudo perdido para Noemi. Ela ainda tinha uma chance, né? De ser curada dessa amargura, de se levantar do chão. E, em segundo lugar, a fome já não castigava mais a sua terra, né? E o que acontece? Noemi, então, volta para a sua cidade com a sua nora. Ela já não insiste mais para que Ruth fosse para a casa da mãe dela, né? Ela falou, tudo bem, já que você quer ir, vamos. Então, elas volta para a cidade de Belém, ali onde Noemi tinha alguns parentes, né? Então, ali tinha o quem? Boaz. E Boaz foi o provedor na vida de Noemi. Boaz era parente dela e ele não permitiu que nada lhe faltasse. Deus modificou as circunstâncias da vida de Noemi. Vamos ler ali no capítulo 4, no versículo 14, vai falar assim. Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama
o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Deus faz nascer algo novo, queridos. Ele faz nascer algo novo. Eu não sei como que está a sua vida, se tem algo perdido, se você anda amargurada, anda triste, decepcionado, mas eu quero dizer para você que Deus faz nascer algo novo, assim como fez na vida de Noemi, através de Ruth, né? Então Ruth conhece Boaz e se casa com ele e ela tem um filho com Boaz, que é o neto de Noemi, né? Olha só. Que coisa linda, isso é um presente de Deus para a vida de Noemi. E Deus, queridos, muitas vezes, Deus ele quer forjar o nosso caráter, Ele quer nos levantar no momento das nossas dificuldades, né? Aqui Noemi, ela fala, né? A primeira atitude dela, falando, não me chama mais Noemi, me chame Mara porque eu estou amargurada. Noemi, ela não conseguia mais ver, sabe, uma luz no fundo do túnel, né? Ela não conseguia mais, para ela já estava tudo perdido. Ela já não tinha mais esperança, mas ela começou a confiar em Deus. Apesar de tudo que aconteceu, de Noemi ter ido embora, ter ido para uma cidade, aí tudo dá errado, aí volta de novo, Deus restaurou a vida de Noemi. E hoje nós também temos um resgatador, assim como foi Boaz na vida de Noemi, né? Nós temos um resgatador. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12. É lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. Aleluias. Capítulo 12, versículo 15. Amém? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É isso que a amargura faz com a gente. A amargura é um sentimento que nos cega, né? Ela nos cega e com isso nós não conseguimos ver a realidade das nossas vidas. A tristeza, a amargura, ela suga as nossas forças. Ela nos tira do centro da vontade de Deus. Ela nos coloca no fundo do poço, nos traz doença, nos derruba. E a amargura muitas vezes vai fazer o quê? Vai fazer com que nós, assim, sabe, igual o tomate. Quem é que já comprou um tomate? Está lá na bancada, tem um tomate podre, o que acontece? Quando fica muito tempo, ele começa a apodrecer todos os que estão do seu lado. E muitas vezes é assim. A amargura na nossa vida. Nós começamos a atingir todo mundo que está do nosso lado, os nossos amigos, os nossos parentes, né? E isso nos afasta de todo mundo e muitas vezes também nos afasta de Deus, dos nossos relacionamentos. Noemi estava amargurada, estava ferida. Só que ela precisava voltar, né? Essa família que sai de Belém e vai para a terra de Moabe, tentando conquistar alguma coisa. E às vezes é assim que a gente quer fazer. Sabe? Eu quero falar para você que não adianta a gente fugir. Não adianta fugir, assim como essa família fez. Eles fugiram da terra de Belém e foram para uma outra terra. Mas aonde nós formos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. E se a nossa amargura, se aquilo que está dentro de nós não for tratado, uma hora aquilo vai vir à tona. É como uma ferida, porque quando está a casquinha, está tudo bem. Mas quando começa a ser cutucado, começa a doer. Começa a sangrar. E assim muitas vezes que é. Quando nós não reconhecemos o nosso passado, nós queremos muitas vezes fugir do lugar que nós estamos, tentando continuar, tentando começar de novo, mas não adianta fugir se você ainda não foi tratado.
Não adianta fugir. Você precisa resolver o seu passado. Tenha o seu passado resolvido, para que Deus comece a agir no teu futuro. Sabe, Deus, Ele age de dentro para fora, então tem que começar dentro de você, não em outro lugar, né? Não adianta a gente fugir do estado que a gente está, a gente tem que resolver. Resolva com Deus. Eu estou lendo um livro que ele diz isso, resolva com Deus. Independente daquilo que você esteja passando, do que esteja acontecendo com você, vai para o teu secreto e resolva com Deus. Mas fugir não vai resolver os teus problemas, porque uma hora aquilo vai voltar à tona. De que forma eu não sei, mas ela vai voltar. Ela vai voltar e aquilo vai começar a trazer amargura de novo, vai começar a te entristecer. Resolva com o Senhor. Assim como Boaz foi resgatador para Noemi, não deixou que nada lhe faltasse. Eu quero dizer para você que você também tem um resgatador, que é Jesus. Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Sabe, que passou por tudo aquilo, pelo madeiro, pela cruz. Para que hoje nós estivemos aqui e tivesse vida em abundância. Jesus é o teu resgatador. Peça a Ele para que resolva os teus problemas, entrega para Ele. Para de viver no passado, olha o futuro que Deus tem preparado para você. Moabe, onde nós formos, teremos desafios. Eles tentaram fugir para Moabe, mas não adiantou. Aonde nós formos, nós vamos ter desafios, nós vamos ter que enfrentar dificuldades, lutas. Mas quando nós entendemos que nós temos um resgatador, que é Jesus, as coisas vão começar a mudar. Quando nós começarmos a permitir que Jesus trate as nossas feridas, cure as nossas feridas, as coisas vão começar a se desenrolar, a acontecer. É Deus, é Jesus que providencia aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Eles estavam passando ali por fome, por escassez, então tentaram fugir por uma outra terra. Deus é que providencia aquilo que está faltando para você. Então recorra a Ele. Não fuja, e sim recorra a Jesus, a Deus. Olhe para o futuro que Deus tem preparado para você. Não adianta fugir de Belém. Não adianta. Deus fará maravilhas com você. Você nasceu já com um plano. Você foi criado por Deus com um plano. Não podemos esquecer que o futuro é tão belo quanto as promessas de Deus. E Noemi estava tão amargurada que ela não conseguia enxergar isso. Ela não conseguia enxergar as coisas boas que Deus tinha feito por ela. Ela não conseguia ver que Deus preparou uma nora amorosa, que ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela se apegou. Isso é coisa de Deus, gente. Essa nora se apegou a Noemi e falou: eu vou com você. Eu quero cuidar de você. Aonde você for, eu irei. Isso é provisão de Deus para a vida de Noemi. Providenciou um neto para Noemi. E Noemi não passou a sua velhice sozinha. Né? Deus foi resgatador da vida de Noemi. E você também tem um. Recorra a Ele. Se liberte dessa amargura, dessa tristeza, desse sofrimento. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te tratar. Sabe? Não espalhe esse amargura. Eu posso dizer que muitas vezes é um veneno, sabe? Que começa a atingir a todo mundo que está ao nosso redor. Não permita que isso aconteça. Entrega para o Senhor. Entrega nas mãos de Deus esse sofrimento. E eu preparando essa palavra, sabe, Deus me levou lá para Reis. Se você quiser abrir lá no capítulo 19, versículo 4. Reis é lá no Velho Testamento, lá no comecinho.
1 Reis, capítulo 19. No versículo 4. Aqui conta um pouquinho, 1 Reis conta um pouco da história de Elias, né? E Elias, ele era um homem, ele era um profeta do Senhor, cheio do poder de Deus. Só que Elias, ele foi perseguido por uma mulher, né? E o que acontece com Elias? Ele foge. No versículo 4 vai falar assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aí vamos lá para o versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram ainda tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e uma grande e um forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo. E depois de tudo isso veio uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? O Senhor te pergunta nesta noite: o que você faz aí? Sai dessa caverna. Não fuja. A primeira atitude de Elias foi fugir para a caverna, se esconder. E o que ele fala? Ah, eu tenho sido zeloso. Né? Às vezes a gente é assim também. Ah, Senhor, mas eu te sirvo. Ai, Senhor, mas eu te busco todo dia. Mas eu vou na tua casa, eu canto, eu busco. Mas eu estou sendo perseguido. Eu estou cheio de problemas. Estou amargurada. E Deus está te perguntando: o que fazes aí? Sai dessa caverna. Ali no versículo 15, fala assim: vai e volta ao teu caminho. O Senhor está dizendo nessa noite para você: sai dessa caverna e volta para o teu caminho. Há esperança para você. Você tem um resgatador. Você tem alguém que luta por você, que passou tudo aquilo por você. Recorra a Ele. Sai dessa caverna, Elias. Ah, Senhor, a gente sempre quer dar desculpa para Deus, né? Ah, mas está doendo. Senhor, me ajuda. Nós somos seres humanos. É claro que a gente vai passar por dificuldade, vai passar por luta, mas eu quero dizer para você: não se entrega. Não se esconda. Lute. Enfrente esse problema. Deixa o Senhor tratar você. Esse dia eu estava falando, ajudando uma moça, ministrando ela. E o Senhor me trouxe uma palavra e mandou falar para ela, sabe? E muitas vezes é assim que as nossas vidas. Que muitas vezes Deus traz os nossos problemas à luz, sabe? Alguma coisa que já está esquecida, que a gente já esqueceu, que a gente não quer mais tocar naquele assunto. E de repente, depois de muito tempo, aquela ferida começa a doer de novo. A gente fala: mas Senhor, já tinha esquecido disso. Mas porque se o Senhor te está trazendo à luz, é porque ainda não está curado, não está tratado. Então Deus quer tratar você nisso. Deixa o Senhor tratar você. Para de viver no passado. Esqueça o passado e avance. Não vai para a caverna, não se esconda. Avance.
Vai e volta ao teu caminho. Não seja como Gideão também, que Deus chama Gideão, o que Gideão faz? Ele foge. Gideão faz o que? Eu, Senhor. Eu sou o menor da minha casa, eu não. Não é você que eu quero. Mas Deus, olha o tamanho do exército. Vai, que a batalha já está ganha. E na batalha a gente se fere, sim. Mas a vitória é certa, porque se o Senhor falou que é, porque é, confia nele. Entrega para o Senhor. Então essa é a palavra que eu tenho para te entregar nessa noite. Recorra a Deus. Deus está te chamando nessa noite. Volta para o teu caminho. Muitas vezes os problemas, as dificuldades faz a gente se desviar do caminho, se perder, ir por um caminho errado. Mas Deus está falando, volta, querido, eu estou aqui. Deixa eu tratar essa ferida. Deixa eu curar essa amargura que você está sentindo. Eu quero te dar um presente. Sabe, eu tenho um futuro preparado para você. Pare de viver no passado e comece a olhar para o futuro. A sua vida ainda não acabou, você tem muito ainda. Eu tenho muito para fazer por você. Saia da tua caverna. Saia desse lugar de esquecimento e volte. Volte para a batalha. Volte para a cidade. Volte para Belém. Para o lugar onde eu te implantei, para o lugar onde eu te coloquei. Volte. Não adianta fugir. Fugir não vai resolver os nossos problemas. Mas nós precisamos deixar o Senhor tratar as nossas feridas, as nossas dores. Deixa o Senhor te tratar. Deixa o Senhor te restaurar. E creia que Ele já tem um futuro preparado para você. Recorra ao Senhor. Você tem um resgatador que é Jesus. Ele é o seu resgatador. Recorra ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluias. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nos fortaleça, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, nesta noite venha nos fazer entender, Senhor, que fugir, Pai, não vai adiantar de nada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao nosso caminho. Nos ajuda a voltar, ó Pai, do caminho da onde nós nos desviamos, Senhor. Tentamos fugir, ó Pai, mas nós entendemos que fugir não adianta de nada, Senhor. Nos fortaleça, ó Pai, nesta noite, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, Pai, venha tirar e tratar as nossas amarguras, as nossas dores, as nossas depressões, Senhor. E que nós vamos entender que nós temos um Deus, nós temos um resgatador, ó Pai. Nós temos um Deus que pode todas as coisas e que tem um futuro preparado para nós, um futuro de paz e esperança para nós, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Nos tira o medo, Pai, nos faz entender, Senhor, que muitas vezes, Pai, as lutas, as dificuldades podem ser permitidas por Ti, ó Deus, mas porque o Senhor quer nos ensinar, porque o Senhor quer nos tratar, porque o Senhor quer nos levantar, ó Pai, e quer nos fortalecer, Senhor, porque o Senhor quer nos presentear com um futuro de paz e esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra que é viva, é eficaz e que penetra em nosso coração, Senhor, e que nos reaviva, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta noite. Nos fortaleça, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.